extrema. O prefeito da maior cidade do país e de outros 49 municípios ainda vão ser escolhidos. Mas para políticos e analistas, o resultado das urnas no segundo turno não deve alterar a redivisão de forças entre os partidos no país. Mais de 120 milhões de brasileiros compareceram às urnas. Em jogo, o destino de 5.568 cidades. Em 9 capitais, as eleições foram definidas no primeiro turno. É o caso de Aracaju, que elegeu João Alves, do DEM. Márcio Lacerda, do PSB, foi reeleito em Belo Horizonte. Em Boa Vista, a população optou por Tereza Surita, do PMDB. Paulo Garcia, do PT, conseguiu se reeleger no primeiro turno em Goiânia. Em Maceió, o tucano Rui Palmeira também venceu a disputa na primeira etapa. Carlos Amasta, do PP, obteve a maioria dos votos válidos em Palmas. Em Porto Alegre, José Fortunati, do PDT, foi reeleito. No Recife, os eleitores escolheram Geraldo Júlio, do PSB. E o PMDBista Eduardo Paes se reelegeu no Rio de Janeiro. Não há nenhuma dúvida que as eleições, principalmente nas grandes cidades, pesam do ponto de vista das definições nacionais, fortalecem ou enfraquecem um ou outro candidato. Os 4 grandes partidos tiveram apostas importantes nessa eleição, PT, PMDB, PSDB e PSB. Em apenas 50 municípios, a decisão ficou para o segundo turno. Mas o quadro eleitoral já está definido na maior parte do país e permite ver a divisão de forças entre os partidos. O PMDB elegeu 1.025 prefeitos no primeiro turno, menos do que os 1.193 eleitos em 2008. O PSDB também caiu, de 797 para 693 prefeituras nas eleições deste ano. O PT, que tinha 550 prefeitos, agora elegeu 628. Houve uma tentativa de nacionalização da eleição a partir de uma perspectiva negativa, que era o julgamento do chamado mensalão, que afetava fortemente, de modo negativo, a imagem do PT. E isto criou uma expectativa na opinião pública de que o partido seria o principal prejudicado nessa eleição. E o resultado demonstra que o PT, a despeito dessa campanha, conseguiu crescer em número de vereadores, em número de prefeitos e em número de votos. Tanto PSDB, PMDB e PT, os 3 maiores partidos, tiveram um desempenho razoável. O PSD, criado por Gilberto Kassab em 2011, conseguiu eleger 494 prefeitos e ocupa a 4ª colocação em número de administrações municipais. O PP conquistou 465 municípios, 84 a menos que nas eleições municipais anteriores. Já o PSB elegeu 436 prefeitos, 128 a mais que em 2008. O PSB, que foi o partido que, na minha avaliação, mais cresceu nessa eleição, não apenas cresceu, como foi percebido como um partido em crescimento. Então essa perspectiva de poder é muito positiva para qualquer partido, Vai ser cotejado aí tanto pelo PT quanto pelo PSDB, com vistas à composição de chapas para a sucessão presidencial. Os partidos pequenos também tiveram crescimento na eleição de prefeituras e de vereadores. Isso, de certa forma, democratiza a estrutura partidária e busca a necessidade de que se faça mais entendimento político, mais negociação, mais frentes partidárias, enfim, as coligações para as eleições de 2014 serão importantes de serem feitas.